Desde o início dessa semana, quando a Anvisa recomendou a suspensão da vacinação com o imunizante da AstraZeneca em grávidas por conta da morte de uma gestante no Rio de Janeiro, muitas dúvidas e desconfianças sobre a segurança da vacina surgiram na população. E para esclarecer os pontos mais polêmicos sobre a imunização contra o coronavírus no Brasil, nós recebemos aqui no estúdio o microbiologista e professor Paulo Henrique Pinheiro, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, professor. Prazer em receber. Boa noite, Shelda. Boa noite aos telespectadores da Antena 10, que abrange boa parte do Maranhão e o Piauí quase inteiro. É um prazer sempre estar de volta a essa casa. Queria que você explicasse para a gente o que a ciência já sabe sobre a gravidade e as possíveis reações adversas envolvendo a vacina da AstraZeneca. E, Sheldon, eu acho que esse é um momento muito oportuno de nós trazermos informação para tranquilizar as pessoas, né? Todo medicamento, toda vacina tem uma bula. Essa bula ela é construída a partir dos testes e ensaios que foram feitos ao longo do desenvolvimento desse medicamento e dessa vacina. Se você que está ouvindo a gente e vendo aqui esse bate-papo, olhar a bula de uma aspirina, lá tem efeitos adversos. E isso vale também para vacinas e qualquer outro medicamento. Só que o que se avalia na hora de se prescrever uma vacina ou um medicamento é a relação custo-benefício. Até que ponto o risco desse efeito adverso é mínimo quando comparado ao grande benefício que uma vacina, por exemplo, pode trazer, né? Então, essa é a grande questão que se põe hoje. A AstraZeneca tem falado que não foi colocado as grávidas como é que posso dizer, na questão dos estudos clínicos que é feito para aprovação da vacina naquela fase de fabricação, de aprovação com as agências reguladoras. As grávidas elas não foram incluídas nesse estudo. Qual o impacto que isso pode ter? Então, nós estamos vivendo num cenário de pandemia, um cenário caótico no mundo inteiro, talvez seja a maior crise de saúde da história recente da humanidade e a pressa, a celeridade da situação exigiu que fosse apressado procedimentos de desenvolvimento de vacina. Para você ter uma ideia, a vacina que detém um recorde, ou detinha o recorde de padronização, foi a da cachumba, que foi desenvolvida ao longo de 4 anos. Nós estamos falando de vacinas que foram desenvolvidas ao longo de 6 meses. Mas mesmo os estudos de todas as vacinas que já foram desenvolvidas e que já estão no portfólio de vários países para ser aplicado junto à população, apresentam efeitos mínimos. Para você ter uma ideia, Shelda, a gravidez por si só, ela tem risco, porque provoca alterações anatômicas, fisiológicas, imunológicas na grávida. Só para você ter uma ideia, a própria Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia pontua que cerca de 3 mil grávidas por ano no Brasil têm trombose em função da gravidez, certo? Se nós analisarmos esses dados, nós temos a observância de que a trombose, por si só, ela já é um fenômeno que pode estar presente durante a gravidez, mas esse caso da grávida de 35 anos do Rio de Janeiro, que morreu de trombose, que levou ela a ter um AVC e o feto também morreu, não tem, aparentemente, relação ou correlação com a vacina da AstraZeneca. O que a Anvisa fez foi preventivamente suspender ou pedir a suspensão da aplicação em grávidas até que se confirme a associação ou não, desse caso, com a vacina. E quais são as reações que são esperadas na aplicação do imunizante e que as pessoas não precisam se preocupar, pois não representa nenhum tipo de perigo? Na verdade, qualquer imunizante, ou seja, qualquer vacina, ela vai provocar efeitos, né, em alguma parcela da população que tomou. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos de idade que na semana passada eu fui imunizá-lo contra a gripe. Ele tomou a dose da vacina às 16 horas, às 18 começou a dar febre e de madrugada vomitou. Isso é uma reação adversa que ele manifestou, mas outras crianças não manifestam. Com a vacina contra a Covid-19 é a mesma coisa. Tem pessoas que vão tomar a vacina e não vão ter reação alguma. Outras pessoas podem tomar a vacina e ter algum tipo de reação. E existe uma possibilidade desse efeito adverso ser grave, como uma trombose, por exemplo, né? Foram relatados durante os estudos alguns casos de trombose possivelmente associada à vacina. Mas só para você ter uma ideia, telespectador, do percentual de pessoas que possivelmente tiveram trombose quando tomaram a vacina AstraZeneca Oxford, 0,001%.
E se você observar, a taxa de mortalidade de quem contrai a Covid-19 é 2,5%. Quer ver um outro dado importante? Se nós analisarmos as grávidas que não tomaram a vacina e que contraíram Covid-19, 16% delas vão evoluir para uma forma grave da Covid-19. Então veja que esses números são muito impactantes e apontam para que, ainda nesse cenário de dúvida sobre esse caso da grávida do Rio de Janeiro, tomar a vacina hoje é muito mais seguro do que deixar as grávidas expostas à Covid-19. Ainda sobre esses sintomas, qual o tempo de duração? A partir de que momento as pessoas podem ficar preocupadas? A gente sabe que é uma raridade, mas é bom para tranquilizar o telespectador. Existe mais ou menos um consenso, Sheldon, na comunidade científica, de que quando uma pessoa toma uma dose de vacina que potencialmente possa estar relacionada a um quadro de trombose, por exemplo, após 15 dias, se ela não manifesta sintoma algum, ela está tranquila. Né? Então, por exemplo, você grávida que já tomou a primeira dose, se foi a primeira dose da AstraZeneca, né, e pela suspensão não vai tomar a segunda dose, e se já foram transcorridos 15 dias da primeira dose e você não teve sintoma algum, fique tranquila. Agora, se tem menos de 15 dias e você começar a apresentar um quadro de falta de ar ou então dormência na perna, procure rapidamente o seu médico. Lembra vocês que há uma trombose que é característica do período de gravidez, que é uma trombose clássica, é uma trombose pelo aumento do número de plaquetas, forma pequenos coágulos que podem obstruir principalmente vasos das pernas, né? Mas a trombose em resposta à vacina é uma trombose diferente. Ela é uma trombose em relação à queda do número de plaquetas. E aí penso aí, Sheldon, que a Anvisa tem ferramentas com o Ministério da Saúde para identificar rapidamente com essa grávida que morreu no estado do Rio de Janeiro se há uma associação com a vacina ou não. Por quê? Basta consultar um patologista que fez o laudo, né, da morte dessa grávida e saber se a trombose que essa grávida teve foi uma trombose por elevação de plaquetas, que aí é uma trombose clássica da gravidez, ou se foi uma trombose por redução de plaquetas, que aí sim poderia estar associada à vacina AstraZeneca Oxford. Aí você me pergunta, e se confirmar que essa grávida morreu em resposta a uma reação adversa à vacina? Bom, aí nós temos que avaliar que o quantitativo de mortes de mulheres grávidas que tomaram a vacina é infinitamente menor do que o quantitativo de mulheres que poderão morrer contraindo a Covid-19. Continua sendo a vacinação nossa melhor saída para vencer a pandemia. Doutor Paulo, a gente sabe que em diversos municípios brasileiros está faltando a segunda dose da Coronavac. A gente viu que aqui em Teresina essa vacinação já vai ser retomada. Mas qual a recomendação que o senhor dá para essas pessoas que são prejudicadas? Olha, você que tomou a primeira dose, independentemente de ser a vacina da Pfizer, a AstraZeneca ou a Coronavac, e não está disponível a segunda dose, você tem que manter os protocolos de segurança e distanciamento que foram tão negligenciados e ainda são negligenciados. Eu faço caminhada matinal aqui em Teresina, na Raul Lopes, e a quantidade de gente, de pessoas caminhando sem utilizar máscara é incrível. E as máscaras elas são importantes não para proteger a gente, mas mais que isso, para proteger o próximo. É uma atitude de empatia. Então, se você tomou a primeira dose e não tem a segunda dose disponível, continue mantendo-se isolado, evitando aglomeração, principalmente em locais fechados, utilizando máscara, tá? E mesmo após tomar a segunda dose, manifeste empatia. A doença é uma doença nova, a gente está conhecendo muito a cada dia que passa e não é pelo fato de você ter tomado as duas doses que você vai estar protegido e pode, eventualmente, numa recaída, passar essa doença a alguém. Eu lembro a todo mundo que vacinação é uma ação preventiva coletiva, ela não é individual. Por quê? Olha o que está havendo na Índia. Na Índia, que produz a vacina, lá tem a Covaxin, a vacina indiana, a Índia está tendo um surto descontrolado da doença. E aí surge uma variante indiana mutante, porque quanto mais o vírus se multiplica, mais ele sofre mutações, e uma variante que dribla a resposta imune das vacinas. Então, se nós pensarmos em vacinar apenas uma pequena parcela da população, o vírus continua a se multiplicar, sofre mutação e pode, inclusive, driblar a resposta imune das vacinas e as pessoas vacinadas não estarão mais protegidas.
Doutor Paulo, ontem o Piauí registrou em 24 horas 1.500 novos casos da Covid-19. A gente acabou de passar por uma situação muito difícil, a gente ainda está numa situação muito difícil. Eu queria que o senhor analisasse para a gente qual é a situação do nosso estado. Eu tenho acompanhado já desde o início da pandemia e, aliás, eu fiz um alerta no dia 26 de janeiro de 2020 que era necessário que o Ministério da Saúde, à época comandado pelo ministro Mandetta, monitorasse portos, aeroportos, fronteiras, para mapear quem chegava ao Brasil vindo de áreas onde a Covid estava descontrolada. O Piauí hoje tem algo em torno aí de 5.300 óbitos pela Covid-19 e eu venho desde janeiro do ano passado monitorando o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington. Eles mantêm um modelo de previsão de casos e esse modelo para o Piauí não é muito bom. Eles preveem que até o dia 31 de agosto desse ano, o Piauí, no melhor cenário, chegará a 6.800 óbitos. Nós estamos falando, Shelda, de 1.500 mortes a mais de agora até o dia 31 de agosto desse ano, né? E no pior cenário, poderemos chegar a 9.000 óbitos em 31 de agosto. Então, aparentemente, nós estamos anestesiados porque estamos já há mais de um ano sofrendo com pandemia, com reclusão, lockdown parcial, etc. E as pessoas estão meio negligenciando, né? Mas o quadro é grave. Nós temos uma variante indiana que já foi detectada em Buenos Aires antes de ontem e possivelmente essa variante já está aqui no Brasil. Porque a Argentina tem inclusive monitorado portos e aeroportos e todo mundo que chega na Argentina, diga-se de passagem, só argentino ou estrangeiro que mora lá, faz o teste da Covid, entra em quarentena, fica no hotel por 14 dias para somente depois ser liberado a circular no país. E aqui no Brasil nós estamos, um ano após a pandemia, com portos, aeroportos e postos de fronteira liberados e quem quiser entra no Brasil e a gente tem um descontrole grande em relação a isso. Muito obrigada, doutor Paulo Henrique Pinheiro, pela entrevista. Espero que tenha esclarecido as dúvidas da nossa audiência. Eu que agradeço, eu falo demais, mas professor é assim mesmo. Obrigada, boa noite.